Ok, vamos nos preparar. Muito bem, vamos então. Quinto episódio. Deixa-te ajudar, está bem? Deixa-te ajudar. Quinto episódio é como é que se vive nesta nova realidade. Ok. É viver numa nova realidade. Ok. 3, 2, 1, vamos lá. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio e o último episódio da Muda a tua mente, muda os teus paradigmas, muda os teus paradigmas, muda a tua forma Mais de estar. nessa ordem. Mais nesta ordem. Começa sempre pelos paradigmas, que é efetivamente aquilo que nos bloqueia e ainda nos arrasta das antigas crenças e dos antigos hábitos. Mas não vou perder mais tempo, vamos apresentar já aqui o nosso convidado para falar e vai fazer aqui um breve resumo dos 4 capítulos que falámos lá atrás e hoje vamos arrancar com força no quinto e último desta série. Muito bem-vindo, Leonardo. Muito grato, Dinis. Vamos lá então. Vamos a isto. Sim, Vamos senhor. a isto. Vou fazer um resumo. Portanto, para todos aqueles que estão a ver isto, já existe 4 vídeos que estão no vosso canal, não é? E portanto é só ir lá ver o 1, 2, 3, 4 e no fundo é muda os teus paradigmas, muda a tua vida, não é? E o que é que são os paradigmas? Eu vou fazer um resumo, porque houve este arrumar de tudo isto nos outros episódios, em que Exato. podem ir mais fundo. Portanto, se achares que o resumo do episódio 1, 2, 3 ou 4 que eu vou fazer agora gostaste, vai lá ver que vamos mais fundo, tem mais histórias, rimos, talvez choramos, talvez fazemos vários movimentos emocionais. Então eu vou começar por aquilo que foi o primeiro episódio, tá bem? Se me permitem, eu vou estar aqui a ver as notas, em vez de ser aqui, vou estar a vê-las aqui. Então, o primeiro foi o que era um paradigma, tá bem? Então eu vou dizer assim... a tua vida não é o resultado do teu potencial, é o resultado do teu paradigma. Okay? E eu sei que isto parece básico, parece demasiado elementar, mas continua a ser verdade. Não é? E é uma frase que eu tenho usado muito e que diz: tu não vais na velocidade dos teus sonhos, tu vais na velocidade do teu paradigma. E tu dizes então, o que é isso? Por isso é que te vamos explicar o que é que era um paradigma no primeiro episódio, que eu te convido a todos para que voltem a ver esse episódio, se bem que eu vou dizer aqui, não é? Um paradigma é um conjunto de hábitos subconscientes, está bem? Isso ok, não, mas não percebo o que é. Já vou explicar mais, não é? 96% do nosso comportamento, eu expliquei no primeiro episódio, vem como programações subconscientes. Então, quando eu digo, eu vou fazer algo, é uma coisa bonita, mas fazê-la é uma coisa diferente, não é? Então a maior parte das pessoas recrimina-se e massacra-se, parece que são tiranos consigo mesmo, porque dizem que vão fazer algo e não conseguem fazê-lo, porque não está na programação habitual neles. Ou podem esforçar comportamento, mas não conseguem manter comportamento e voltam ao que teoricamente eram. Exatamente, não é? Daí cair várias vezes. Caem várias vezes e aí tenho um problema. Então começa-se a desenvolver aquilo que eu chamei um síndrome da peça estragada, não é? Pois. Parece que tenho uma peça estragada e tenho um problema, e tenho uma peça estragada. A maior parte das pessoas neste mundo pensa que tem uma peça estragada, quando já fez e de repente já não consegue. Ou o meu motor funcionava, mas estragou uma peça, agora já não tem conserto. Ou, como me disseram de uma máquina de lavar que eu tenho, Leonardo, as tuas peças já não existem para a tua máquina. Eu disse, oh my God, não é? Pronto. Está completamente desatualizada. Eu disse, amigo, isso significa vais ter que comprar uma nova. Ou então vais ao mercado negro. Pronto. Há pessoas que podem brincar com isto, mas pensam nelas próprias desta forma. Sim, que pensam que estragou e que a validade das peças já não fabricam. Eu já não tenho conserto, olha, vou-me resignar ao que eu sou. Pronto. E isto não é de agora. Existem muitos livros que falam disto, da crise de... Se não me ficar, foi em 1920, 1930, acho que foi em 1930 nos Estados Unidos, a Grande Depressão, que muita gente perdeu os seus negócios e disseram os meus poderes de ganhar dinheiro foram-se embora com a depressão. Exato. E nunca mais ganharam dinheiro. E há outros que ganharam muito dinheiro devido à depressão. Okay? Não a depressão pessoal, mas a depressão que aconteceu economicamente. As boas notícias é que tudo isso são falsas crenças. Veremos. E diz, as pessoas não falham por falta de talento, mas por uma programação invisível. Está bem? Então, vou dizer assim, eu tenho aqui alguns resumos. Tu não ages de acordo com o que sabes, tu ages de acordo com o que és automaticamente todos os dias. É automático. Não é? É uma frase que eu costumo dizer, quem tu és fala tão alto que não consigo ouvir quem tu dizes, o que tu dizes, não é? Então, se eu não mudar o paradigma, vou repetir a mesma vida, mas com nomes diferentes. Vai-lhe chamar nomes diferentes, mas é a mesma vida. Mas é com outros nomes, com outras habilidades. Há pessoas que estão no ramo imobiliário que estão a ter as mesmas falhas que tiveram noutras coisas que fizeram nas suas vidas, pensando que era o ramo imobiliário que as ia salvar,
mas o problema não é ramo imobiliário, o problema não é a empresa, ou neste caso pode ser a KW, podia ser outra empresa qualquer. O problema não é a empresa, o problema é a programação, e o problema não é a pessoa, é a programação que ela traz, que é inconsciente e que ela está refém dessa programação como o que pode ou o que não pode fazer. E portanto, este foi o episódio número 1. Okay? Episódio número 2. Então, se temos isto, e percebemos o que é esta definição de paradigmas, como é que eles se formam, tá bem? Então, vou dizer esta frase, não a disse lá, estou tentando acrescentar algum valor a esta para não ser repetitivo. Ninguém nasce limitado, todos somos condicionados. Okay? Nascemos ilimitados, mas somos condicionados. Okay? Desde a nossa infância, comportamentos, há uma predisposição genética. Tanto é que eu me pareço com a minha mãe, com o meu pai um pouco, tu também, a Kátia também e outras pessoas também, não é? Temos predisposição genética de nos parecermos fisicamente e trazer alguns traços de personalidade que vêm com uma predisposição, não uma determinação. Nós não somos. O que realmente determina o nosso comportamento é aquilo que eu chamo a nossa programação ambiental, o que nós absorvemos por comportamento, não é? Não é o que os nossos pais ou o que nós vimos, é comportamento. Por isso é que eu costumo dizer, e disse alguns nestes vídeos, que se tu queres mudar rápido, muda o teu ambiente. Exatamente. Muda as pessoas que te rodeiam e muda o ambiente físico. Exatamente. Okay? Pronto. Como é que eles se formam? E já vou deixar tu seres perguntadeiro, está bem? Deixa-me só acabar o resumo. Sim, como é que eles se formam? Repetição, ambiente e carga emocional que recebemos. Okay? Repetição de algo. Mas era bom ou era mau? Não importa. Se calhar muitas coisas são boas e outras coisas não são boas, ou já foram boas, mas não são úteis agora, ou na habilidade ou na profissão que eu tenho não são úteis. Se calhar são úteis noutra área ou noutra etapa da minha vida. Tá bem? Família, escola, cultura, experiências moldam a autoimagem que nós temos e o ambiente ativa esses padrões, não é? Eu ontem tive um episódio infeliz de uma reação, não vou contá-lo aqui, já contei na mentoria que tinha hoje aos meus participantes, mas tive uma saída bastante infeliz de um Leonardo que não expressava-se há mais de 30 e tal anos assim. Mais um Leonardo mais impulsivo. A minha mulher disse, tu nunca vi esse Leonardo. Eu disse, pois, agora já viste, não é? Mas agora 30 e tal anos depois ainda voltou a Está um padrão lá que fui ativado com os botões tac, 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 parecia um código secreto e o Leonardo saiu. Disse, ok, olha para isso. Na quem nós somos não dá para esconder, não é? Mas nós podemos colocá-lo de uma forma em que expressamos mais um lado nosso do que o outro. Exatamente. Não se perde, nós temos memória e memória celular. Por isso, ele mudou, ele nunca mais isso. Uma pessoa que fumou e deixou de fumar começa a fumar muito mais rápido do que eu, por exemplo, que nunca fumei. Tipo, Leonardo disse, tu voltasse a fumar e nunca fumei. Pôres-me a fumar é um acto brutalmente mais desconfortável do que alguém que já fumou começar a fumar outra vez. Certo? Porque há um caminho. Já há um caminho. Pronto. Então, tu cresceste até o tamanho do recipiente mental que aceitaste até agora. As pessoas dizem, como é que eu posso crescer mais? Aumenta o recipiente. Imagina que existe 1 milhão de litros do que tu quiseres, vamos pôr dinheiro. 1 milhão de litros de dinheiro. Mas o teu recipiente só cabe 500 mililitros. Vais ter que beber muitas vezes, é mais sofrido. O que tu podes fazer é aumentar o recipiente. Não é? As pessoas quando dizem, Leonardo, é muita areia para o meu caminhão. Faz mais viagens. Mas vai buscar areia que é tua. Não é? Pronto. Se não mudares o ambiente muda-te de volta. E as pessoas dizem, o ambiente não me impacta. Impacta, pois. Se tu não o mudares, ele muda. Se não escolhes, o ambiente escolhe-te e ele diz-te exatamente como deves ser. Ok? E a média das 5 pessoas, normalmente isso, definem, são 5, não, 4, 3, 2, as que estás mais habitualmente, partilhas as tuas coisas, começa a prestar atenção. É o ambiente físico e de pessoas. 2. E acho que há uma coisa que acontece aqui que eu vou dizer nesta dos paradigmas isto não é culpa minha, ok? De eu ser assim, porque eu fui condicionado. E eu costumo dizer, se tu nasceste pobre, a culpa não é tua. Pobre em dinheiro, bons exemplos de liderança, bons exemplos de parentalidade, bons exemplos de amizade, bons valores de justiça e integridade. Não nasceste com eles, a culpa não é tua. Se continuas com eles, a responsabilidade é tua. Claro. Já ganhaste o conhecimento, já não tens isto não é culpa minha, pois, mas agora é a tua responsabilidade. A partir do momento que ganhas consciência que podes fazer diferente, tens a responsabilidade e o dever de fazer diferente. Mas eu não tenho culpa, o meu pai já era assim. E se tu não és o teu pai ou a tua mãe, eles é que são assim, tu podes escolher. Mas o caminho mais fácil é isso ser igual. Ou então sou completamente o oposto. Cada um escolhe. Okay? Esse foi o episódio 2. O episódio número 3 é, então, se temos isto, como é que eles se formam? O que é? Como é que se formam? Porque é que é tão difícil mudar? Se está identificado, então, se tu identificas, não se pode fazer só magia. Eu diria, o problema não é falta de força,
que é o que muita gente vai, e vocês têm muita força os dois, mas o problema não é força, o problema é conflito interno, barra relacional. Okay? Porque se fosse por força, muitos já estavam em outros patamares, não é? Todos. Não todos, mas muitos. Né? E eu diria, o consciente quer mudar, mas o subconsciente quer segurança. E surge resistência, meio de procrastinação e autossabotagem à conta disso. Tá bem? Enquanto permitam-me estar a ler para poder fazer o resumo quando deve ser, depois eu vou sem ler. E eu diria assim, o velho eu não morre sem lutar, o desconforto não é sinal de erro, é sinal de mudança, de crescimento. E as pessoas quando começam a avançar e começam a sentir desconforto, eu tive uma reunião de negócios na passada terça-feira e eu sentia um desconforto de ir para a reunião e disse, eu conheço isto é crescimento. E senti um desconforto e disse, se calhar hoje esta hora é reunião. E eu disse, isto é crescimento. Exatamente. Foi desconforto. Existe um potencial espetacular nesta reunião porque estou a sentir desconforto. Yeah. E as pessoas dizem, desconforto é novo. Tudo o que é novo causa desconforto. Tudo o que viola tal segurança de violar quem tu és agora para te tornares em algo maior com melhores resultados, causa desconforto na nossa personalidade. Okay? E nós temos que identificar isso como sinal de crescimento. É algo novo. Leonardo disse, se for pior, eu disse, tens razão. E se for melhor? Tu só sabes fazendo. E raramente é pior, é sempre melhor. E por isso é que eu digo, o velho eu não morre sem lutar. Então, se eu estou desconfortável, estou no caminho certo. Eu escrevi no meu livro, Se Tens o Sonho, Protege-o, o medo deveria ser o indicador de que estás no caminho certo. Se tens medo, estás no caminho certo. Se não tens medo, o caminho não é certo. Porque não expande. Medo e fé requerem ambos que tu acredites em algo que tu não vês. Foi uma das frases que eu disse num dos episódios. Passando para o 4 e último. Então, se é difícil, porque é que é difícil mudar? Então, passamos, por aí a tua pergunta, a tua provocação. Será que isto tem um milagre, tem uma salvação? Tem. 4, falámos como substituir um paradigma. Está bem? A verdade é que tu não eliminas um paradigma, tu substituis. Porque um paradigma não é nada mais do que uma forma habitual de pensar algo que estava memorizado. E se está memorizado, ele nunca se perde. Uma ligação neuronal nunca se elimina. Ela fica fraquinha. Ou reforçada, parece tipo uma autoestrada ou uma ruazinha cheia de ervas. Nunca se perde. Uma pessoa que já fumou e que deixou de fumar, volta a fumar muito mais rápido do que alguém que nunca fumou. Okay? Isto é o melhor exemplo, porque como todos conhecemos isto, é fácil. Beber ou qualquer outra porcaria. Está bem? O subconsciente é uma coisa que eu disse aqui no episódio 4. Acredito que eu disse, não disse, quero acrescentar. O subconsciente não aceita vazio. Então a tua mente está sempre cheia de quem tu és. E para tu te tornares quem tu queres ser, tens que esvaziar algo para meteres algo novo. E é aqui que a maior parte mas eu não vou deixar de ser quem sou. Disse, tu não podes manter-te inteiro como és agora e esperares uma vida diferente. Algo tens que deixar ir. Não é? Não é tudo, algo. E às vezes 10% faz uma mudança, parece que é 100%. É absurdo. Então, só imagens novas substituem imagens antigas, porque nós não pensamos em texto, nós pensamos em imagens. Quando eu te pergunto, Dinis, quem tu és? Vem uma imagem, há algo, não vem palavras, vem imagens, que eu sou forte, fraco, aí não vou contar, vou contar, não é? Tipo, imagens, nós pensamos em imagens. Novas imagens abrem o potencial do novo paradigma. Mas mesmos tipos de imagens em relação isto é sempre a mesma porcaria, o país é a mesma coisa, ou o ramo imobiliário é a mesma coisa, e já sabia que isto ia ser. Há uma imagem que diz que vais ter sucesso ou que não vais. São as imagens que cada um entretém. Ou os eventos que acontecem e que fazem cair, por exemplo, vou dizer no imobiliário, porque não é só aqui, é em todo, no meu negócio, em tudo, o negócio que cai. E já sabia. Já sabias? Já sabias o quê? A palavra já sabia é o paradigma de dizer que não ia chegar lá. Yeah. Eu já sabia, disse, em vez de, o que aconteceu aqui? Não pode ser, vamos dar a volta a isto. Sempre que alguém diz já sabia, tu já entraste a perder. Yeah. Então eu queria dizer esta, porque não disse em nenhum dos 4 episódios e é importante. Sempre tu dizes, já sabia, tu não dizes, mas pensas, o teu paradigma já te tinha dito que não ias conseguir. Yeah. Melhor não fui ele que cancelou o negócio. Eu disse, really? Quem é que escolheu o negócio? Quem é que escolheu fazer negócio com essa pessoa? Quem é que escolheu dizer o que ias dizer a essa pessoa, quando ias dizê-lo, como ias dizê-lo, no momento em que ias dizê-lo? São muitas variáveis. E se começa a olhar para elas e tu vais ver como elas se ligam todas. Então eu disse, para um processo prático de mudar, primeiro tu identificas um velho padrão, a primeira coisa é identificar. Segunda é, tu crias uma nova identidade porque tu escolhes quem é que o quer ser. Eu não posso escolher. Podes, pois. O problema é depois não manter essa identidade ou não saber aplicá-la. Tu tens de fazer uma repetição emocionalizada. E já vou estar a falar mais disto neste episódio 5. Depois tens microações que tu fazes.
que integram quem tu queres ser. Porque, eu vou meditar e vou visualizar quem eu sou. Isso não é suficiente. Tu tens que alinhar-te, a imagem alinhada com a ação. Age como se fosses, anda como se fosses, veste-te como se fosses. Ainda me custa ver, por exemplo, consultores imobiliários que não se vestem à altura do tipo de pessoa que querem ser. Completamente. E quem tiver a ouvir isto e sentir isso, não vai lá. Olha, Mas tens que andar vestido, é de fato. Isso não é verdade. E já foi comprovado que não é o fato. Ainda hoje estamos a falar de pessoas, e eu conheço aqui algumas pessoas na empresa, que vestem só, eles usam sapatilhas, calças de ganga e t-shirt e um relógio, e disse, ok, faz-lhe a conta ao outfit e diz-me se pagarias esse outfit. Se calhar é um outfit de 300, 400 ou 500 euros, mas numa forma casual, que se adapte à idade ou ao estilo deles. Mas eles sabem quem são, sabem para onde vão e sabem daquilo que são capazes. Então como é que eu me visto? Como tu te quiseres vestir no teu melhor. Mas não podes dar ao luxo de ser, qualquer coisa serve. Yeah. E mais, o ambiente de suporte para suportar esta nova identidade. Se tu vais com uma nova identidade e o ambiente não suporta a identidade, tu estás em luta e em esforço. E o ambiente não acolhe. Então escolhe bem as pessoas com quem tu estás. Mas eles são porreiros. São divertidos. Porreiros e divertidos não significa que te levam onde tu queres. Às vezes os mais porreiros e os mais divertidos são os que te desviam, porque eles brincam com o sucesso entre eles. Não é raro ver pessoas, vocês vão perceber isto, pessoas de sucesso parece que ficam mais sérias ou muito mais seletivas. Eles divertem-se, mas são seletivos no divertimento. Eles não brincam com piadas. Vamos ver se isto está certo, se não der. Eles não brincam com isso. Eles têm cuidado, sem perceber como a mente funciona ou não, é irrelevante. Parece que ficam um pouco mais sérios, mais seletivos. Até pode cheirar arrogância, mas não é arrogância. É uma proteção da personalidade, da identidade de quem eles são. E quem tem sucesso sabe, quem não tem vai descobrir. Pronto, dito isto, eu acabava esta frase de resumo, eu ajo como quem já sou, não como quem eu espero ser. Eu assumo que já sou, e eu vou falar disso hoje. A diferença, mas eu vou então fingir que eu sou. E disse, não, tu ages agora como essa pessoa. Como é que anda uma pessoa que sabe para onde vai? Como é que anda uma pessoa que sabe que este ano vai faturar 100 mil euros? Leonardo, eu não sei, a vida é que manda isso. Não, então, tu é que decides. Leonardo, tu estás iludido. Isso não, tu é que estás iludido. Andas a brincar que tu podes, mas não podes. O paradigma brinca contigo. E quando brinca contigo, tu desejas, mas não avanças. Tu andas e depois ficas doente. Ou algo acontece. Sabes quase que me aconteceu? Partir uma perna. Isso é muito interessante, não achas? Vais dizer que eu é que fiz partir a perna. Disse, se falarmos um pouco, vais descobrir que sim. Eu sei que é disruptivo. Mas começamos a perceber que toda a pobreza, toda a falta, toda a doença, tudo tem um propósito e tem uma utilidade. Tu começas a perceber como é que tu boicotas ou sais da tua frente e fazes acontecer a vida que tu queres. Não com culpa, com responsabilidade. E se alguém está a ter uma vida que não gosta, diz, eu criei isto e eu sou capaz de criar o que eu quero. Mas as pessoas dizem, não dá, a vida não dá, o meu marido não deixa, a minha mulher não deixa, as circunstâncias não deixam, esta empresa não deixa, este país não deixa, este governo não deixa, e vão buscar mil e uma coisas sem olhar para onde têm que olhar. E isto sei que parece às vezes um pouco utópico, mas voltamos sempre ao mesmo. Exatamente. E queria-te fazer uma pergunta, antes de entrarmos no último tema, que é, tu estavas-me a falar daquelas pessoas que ao se vestir não sabem bem aquilo, ou seja, provavelmente elas ainda nem definiram na vida delas qual é o tipo de pessoa que quer ser. Ou seja, como é que a pessoa começa esse processo. É complicado. Já temos aqui 4 temas. Com estes 4 temas e este quinto já tem aqui uma pequena base para começar a trabalhar. Mas eu acabei por me perder aqui. Não faz mal. Pergunta. Como é que ela começa? Então, Sim. Como é que ela define a sua identidade? Exatamente, vamos chamar assim, não é? Exatamente. Como é que ela define a sua identidade? Bem, ela define a identidade escolhendo. Como é que nós escolhemos? Por modelos, não é? Eu olho para ti, Diniz, tu és uma pessoa de sucesso. Eu acho que o Diniz é uma pessoa de sucesso. Deixa-me tirar um pedacinho dela, como se fôssemos a um buffet. E começava a ver, vamos supor que estamos aqui na empresa, neste momento estamos a fazer isto, KW, Alfa, Madeira, está bem? Existem vários e diversos modelos de sucesso aqui dentro. Cada um com a sua própria personalidade. Já entrevistaste alguns aqui, talvez outros não, e outros, com cada um válido na sua personalidade. Eu identifico mais com um, identifico mais com o outro. E já viste que alguns deles vestem-se até de formas diferentes, não todos como tu, cada um a sua forma, e todos têm sucesso a sua forma, tá bem? Portanto, não é a roupa que define, mas é a pessoa que se permite vestir no seu estilo, que integra a personalidade, que faz acontecer. Então, qual é a roupa? Tu escolhes.
Escolhe o estilo. Eu gosto de um estilo mais casual. Hoje, por acaso, não trouxe blazer. De gravata. Não é bem o meu estilo. Sempre gosto, mas todos os dias gravata não é propriamente o meu estilo agora. Não quer dizer que não venha a ser. Ou até não quer dizer que não mude de estilo. Eu gosto do estilo mais casual, mais business chic, business casual, algo assim. E gosto de andar assim e que sinto-me bem. E quando ponho sinto-me bem, sinto-me empoderado. Se eu me sentisse empoderado com um estilo mais jovem, mais t-shirt, mas coisas boas, marca, mas não tenho que mostrar marca, mas eu sinto que é bom e sinto-me empoderado, esse era o meu estilo. Tens que escolher um estilo que te sentes empoderado. Uma das dicas para descobrires é a roupa que tu tens quando tu sais, oxalá que não encontre ninguém conhecido hoje. Essa não é a roupa para sair. Boa. Está respondido, exatamente essa questão. Esse exemplo é brutal. Ainda há dias fui às compras e só pensava no meio do caminho. Oxalá que nenhum daqueles meus contactos da lista me veja. Oh my God. Pronto, essa não é a forma de sair, não é? Mas é só rapidinho. Era só o Leroy Merlin. Nem rapidinho. Mas tu te permites ir a um sítio, não vais andar sempre bem arranjado. Isso tu não tens que andar de fato, mas tu vais o melhor para a circunstância. Exato. Percebes? E temos que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Ninguém tem que ser perfeito. Podemos ter estas lacunas. Isso não determina ou não o sucesso. Mas temos muito mais cuidado com isto do que não. Sustenta melhor a identidade, vou dizer assim. Completamente. Porque há uma ondulação. As pessoas têm resultados ondulados porque têm identidades onduladas. Identidades onduladas. Às vezes sou, às vezes não sou. Eu agora posso, agora não posso. Eu agora posso. Este negócio foi bom, este negócio não foi. Eu sou, não sou. Sou, não sou. Ou alguém diz, eu acho que tu não és. Não sou. Ondulou para baixo. Agora eu diz, não, tu és espetacular. Ondulou para cima. Emoções com personalidades onduladas causam resultados ondulados. E não é raro quando alguém me diz, os meus resultados caíram. E digo, o que é que aconteceu? Onde, nas tuas emoções, nos relacionamentos, algo aconteceu, posso-te garantir. Podes não me querer dizer, mas eu garanto que algo aconteceu. Claro. E isto encaixa sempre. Claro. Não há quebra de resultados sem uma quebra de uma emoção que sustentava o resultado. Houve algo que se quebrou, uma percepção diferente. Muito bem, sim senhor. Estamos preparados para entrar no quinto? Já podíamos acabar. Não é? Muito bem, então este quinto é, se construímos isto, e que como eu disse no início, a promessa era, então, muda os teus paradigmas, muda a tua vida, muda a tua realidade. Então vamos dizer como encarnar isso, como viver essa realidade, está bem? Se me perguntares, esta sessão é suficiente? Bem, se integrares e de facto aplicares o pouco que vais observar aqui, muita mudança acontece. Se quiseres mais, há mais. Claro que sim, há mais, mas nós não estamos a reter absolutamente nada. Vocês já passaram por este processo comigo, não estou a reter, estou a dar o máximo que eu posso por metro quadrado de áudio que conseguimos debitar aqui. Pronto. Então aqui vai. Este episódio 5 não é conteúdo só e quero colocar aqui como integrar algo ou elevar a personalidade, engrandecê-la, como tem um dos eventos que é assuma a tua grandeza. Todos temos, mas não assumimos. Não é? Temos medo do que é que eu vou perder se eu assumir isso. Muita gente não dá saltos porque tem medo do que vai perder e um deles é o relacionamento. Então, a mudança não é algo que tu fazes. Não é algo que tu fazes, é um lugar de onde passas a viver. Okay? Tu começas a viver desse espaço, dessa identidade. Eu diria que uma das coisas que acontece na personalidade, quando tu começas a viver uma nova identidade, é o colapso do velho eu. É um estremecer. Mas é um limbo. Quem é que eu sou? O velho eu não quer mudar. Por isso é que sempre quando tu estás com um grupo, um ambiente diferente, é muito mais fácil num ambiente novo. Muito mais fácil. Porque tu modelas, é como um grupo que nós fazíamos na nossa adolescência, nós metíamos em grupos e ajustávamos, começámos a falar, a rir, as piadas, as conversas é do grupo, junta-te a um grupo e mudas brutalmente mais rápido. Olha, vou dizer esta, contra mim falo, tu nem precisas trabalhar comigo. Só tens que ter um grupo de elite, mas que tu te adaptes e estás em harmonia. Okay? É um salto garantido. Se trabalhas comigo, eu ajudo-te a perceber como é a mentalidade funciona, como é que tu crias o teu próprio ambiente, independentemente do grupo, e como é que usas isso e com um grupo certo expandes, sabendo escolher como deve ser. Que a maior parte das pessoas não sabe escolher, pensa que sabe, mas não sabe. Eu não me junto com pessoas que ganham muito dinheiro, porque elas não necessariamente pensam como eu gosto. E também não me junto com pessoas que não ganham dinheiro, mas que pensam. É um misto. Há um misto de eu gosto de estar com pessoas, como eu tive uma reunião na terça-feira, eu digo, se me permitires usar esse termo, eu digo, eu mato, eu esfolo, não é? Tipo, vai, eu vou e já fui. E um diz e o outro estica, não é?
Estar com pessoas em que tu tens uma ideia e eles encontram como é que pode ser concretizada em vez de, isso não vai dar certo. E não estou com pessoas assim e não discuto ideias assim. Raramente. Não, eu acho que é nunca neste momento, por isso é que eu não falo com tantas pessoas assim de ideias. E tenho um sócio meu em que eu digo isto e ele diz, e se for isto mais? Ótimo. Não é alucinação, não é loucura, é ver como é que é possível, porque há sempre uma forma de ser possível. Se nós tivermos olhos para ver. Este é aquele artigo 333 que nós temos na mentoria, não é? Que é uma história real. Pronto. Queres-me fazer alguma pergunta antes de continuar? Não. Ok, então vou fazer assim. Vou fazer isto. O primeiro passo, vou-lhe chamar de uma viragem daquilo que acontece, tá? Não estás a construir uma nova vida, estás a habitar um novo estado de consciência. Diz, mas é uma nova vida que vou criar. Isso. Antes da nova vida se expressar, tu habitas num novo estado de consciência. O que é consciente? Consciente de seres algo. Tu estás consciente. Há pessoas que disseram, não vou trabalhar com o Leonardo. Nós não nascemos para ser ricos. Estado de consciência. Que não é deles. Alguém. Isso não é para nós. Nós nunca vamos, não é? E há pessoas que têm isto e guardam escondido. Eu gostava, mas eu nunca vou ser. Eu queria ganhar 1 milhão, mas... posso dizê-lo sequer, nem conseguem dizê-lo. Tenho uma pessoa que trabalha na mentoria e ela é médica e ela disse, Leonardo, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém. Eu quero ser multimilionária. E vou dizer esta que eu nunca disse a ninguém. E não é sendo médica. Disse, ok. Como é que é? Eu quero criar um software. Eu quero criar uma aplicação que junta quem eu sou como médica, que junta quem eu sou como mãe e que junta outra coisa que eu quero criar. Só que eu não sei programar. E eu disse-lhe, tu não precisas saber programar para criar um software. Disse, Leonardo, por amor de Deus. Eu sou casada com um homem que programa. E ele disse que eu preciso de 300 mil euros para criar um software destes. No mínimo 100 mil. E eu disse, ele tem razão até o ponto em que tem e deixa de ter razão no ponto que deixa de ter razão. E eu vou-te dizer, tu não precisas 300 mil nem 100 mil para construir a aplicação. Então tu sabes como é que se faz, eu não tenho que saber como é que se faz. Tu é que tens de saber o que é que tu queres. Exatamente. E as pessoas ficam desesperadas. Mas eu sei o que é que eu quero. Isso é a grande dificuldade às vezes, não é? Mas eu sei o que é que eu quero e sabes mesmo, diz-me o que é que tu queres. E ela disse. E tu começa a preparar e posso garantir que a solução vai. Se tu me perguntas que a solução vai logo, não. Demorou 1 ano. Mas num ano, tivemos uma reunião novamente, ela renovou a mentoria. Não foi por causa da renovação da mentoria, mas calhou na renovação da mentoria. Disse, vamos reunir, vamos fazer o ponto de situação e vamos pôr isto, porque isso é que já o tens, está super delineado. No dia anterior a reunirmos, surgiu algo no Facebook associado ao que ela queria. Dela criar a aplicação, que se usa hoje em dia muito, mas com alguém que sabia mesmo de criar a aplicação, utilizando a inteligência artificial, mas programando como se tivesse um batalhão de pessoas a programar para ti. E eu disse, eu garanto-te que tu consegues. E ela aceitou a minha crença. Ela entrou nesse curso e disse, tens que ir, que não sou eu que te vou dar esse curso, tens que ir com alguém especializado nessa área, apesar de eu saber programar muito bem, eu não sou especializado nessa área, mas vai, eu no dia seguinte também estava no curso. E comecei a desenvolver o meu software agora, que demorei tantos anos e hoje em dia tenho um batalhão de inteligência artificial a criar o meu software que vai sair em 2026. E o dela está pronto. Uou! Há algo que tu tocas aqui no botão, falas, ele guarda um conjunto de notas, todas arrumadas com inteligência artificial, que ajuda as mães, que têm papéis pequeninos, tipo uma coisa que te arruma a vida toda, só assim, porque não têm tempo para escrever, tocas num botão, dizes, ele ouve e arruma tudo no sítio certo, tudo. Sozinha. E não gastou 300 mil euros. Se ela investiu mais de 200 euros para criar a aplicação, foi muito. Uau. E a aplicação está pronta, está prestes a ser lançada. Não é interessante? Sim, muito interessante. Quando disseram, não podes, alguém com as estrelinhas como marido, e válido, não é? Precisas de 100 mil euros, segundo o que eu sei. Mas quantas vezes nos disseram, tu para teres sucesso precisas disto? Pois, mas isso é um modelo, é o paradigma dele. Pode haver um novo, por isso eu digo, alguém quando diz algo, disse, é verdade, mas não é a única verdade. Tu para seres consultor imobiliário e ganhares os teus primeiros 100 mil euros, pode demorar 2 anos. É verdade, já vi. Vocês provaram que não é verdade também. Exatamente. No vosso primeiro ano. E há pessoas que já fizeram isso num mês. Completamente. Então, sem ter experiência nenhuma. Sem ter experiência. Precisas de saber muito. Nem por isso. Precisas de ter muitos imóveis, precisas de ter muitos exclusivos, ou precisas de ter uma boa lista de clientes compradores. Não necessariamente verdade. Comprovo que é verdade também, mas não é a única verdade. Exatamente. Não é? E as pessoas têm que perceber o que é uma verdade de a verdade. Isto é a verdade. Isso é uma verdade. Não é a verdade. E se separarmos isso, conseguimos nos abrir para ver outras possibilidades de ser, como vocês têm aqui, e se fosse mais fácil, e se fosse em menos tempo.
E se fosse com menos esforço? E se fosse um negócio só? Por amor de Deus, Leonardo. Não dá. E se fosse para ganhar 1 milhão em um mês apenas com o negócio? Leonardo, não há negócios desses cá. Disse, mas há negócios? Quem sabe há cá, quem sabe há lá. A minha pergunta é o que é que tu queres, não é? Eu quero mesmo isso. Há um programa de televisão, não vou dizer o nome, mas que eles vendem em qualquer parte do mundo. Não sei se vocês já viram, depois falamos. Eles são contactados, como se vocês também já foram, também vender algo em Lisboa, mas um cliente vosso, vocês estão cá e o vosso cliente daqui, ele diz, eu quero comprar na Itália. Eles vão lá e fazem angariação na Itália. E contactam as pessoas em Itália, vão lá. Claro. Se não é aqui, é lá. Não é? Pronto. Deixar aqui esta nota para depois falarmos sobre isso. Então, eu diria, tu não atrás o que queres, tu permites o que aceitas como normal. Okay? Vou dizer esta outra vez. Tu não atrás o que tu queres, tu permites que aconteça o que tu aceitas como normal. Não, ganhar 1 milhão é muito. Se é anormal, então não vais atingi-lo. Quando tu aceitas normal e vais a caminho de algo até aceitar a naturalidade, a normalidade, age como se fosses, sem pressão, eu vou chegar lá, é uma consequência. Não há pressão, é uma naturalidade. Vai lá. E vocês já sentiram isso enorme vezes e vocês galgaram várias vezes vários caminhos. E vocês são a prova disso, não é? Uma das coisas importantes é, vou dizer esta que provavelmente eu não disse nos outros, vou dizer aqui. Há um salto invisível que nós damos dentro de nós e que começa com algo e as pessoas pensam que é só isso que é preciso. E talvez num passado eu possa ter explicado de uma forma que parecia que fosse só isso, mas não é. O primeiro passo para ativar algo em nós são 2 fases. O primeiro salto é um desejo, um entusiasmo de algo. Que há muita gente que até deixou de ter. Não é aquele desejo, aquele entusiasmo do é possível, ok. E é importante manter isso durante um período de tempo, que é o que o meu mentor Bob Proctor dizia, tens que manter a fase da fantasia durante um período. As pessoas saem da fase da fantasia muito rápido para tentar executar. Fantasiar é acender uma lareira. Pões as pinhas, pões algo, pões uma sandália e liga, mas não deixas. Porque aquilo vai rápido. Quando aquilo pega, pões um pau não muito grande, um tronco, não, pões algo mais pequeno, aquilo começa a pegar lume e conforme vai pondo, vais metendo troncos e sabes que de hora a hora, de 2 em 2 horas, tens que meter um tronco e malmente ele pega lume. Mas nunca no início. No início é importante inflamar rápido. Claro. Então, no início é importante o desejo, o inflamar, o que é que eu quero, quem eu quero ser. Muitas pessoas que não acreditam que podem ser outra coisa mais do que elas são neste momento. E esse é o problema. É um problema de identidade. O segundo passo é uma coisa muito marada, que é o sentimento de já ter. Existe um livro, em inglês chama-se The Having. Foi uma sul-coreana que escreveu, não é a única que fala deste assunto. Há várias que falam sobre este assunto. Ela, como é mais recente, ela só dava... Bem, para quem disse que isto tudo é uma fantochada, não é? Do que eu estou a falar, que poderão alguns dizer, isso é tudo fantochada e são céticos porque rejeitam tudo. E se eu digo, bem, se rejeitas isto, então tens que rejeitar a lei da gravidade. Porque tu não consegues comprovar, mas ela tem efeitos em ti todos os dias. Mas tu não tens prova de comprovar porque não és cientista, mas sentes os efeitos. O que eu estou a dizer é, tu não tens forma de comprovar o que eu estou a dizer, mas eu posso garantir que tu tens sentido os efeitos e de certeza que já ressoaste com uma ou outra coisa que dizes, caraças, como é que ele sabe isto? Disse, porque é a mesma coisa que a lei da gravidade. Diniz, imagina que joga isto e isto cai. Como é que sabias? Porque é uma lei da gravidade, as outras coisas são leis também. Não é? Então, esta sul-coreana, do livro Having, ela só treinava multimilionários. E eles pagavam, ela já não aceita, pagavam a preço de ouro para reunir com ela, só para falar com ela, para multiplicar milhões. E era só com este fenómeno que ela tinha. Se quiserem, compram um livro. Em português está diferente, mas em inglês é The Having, não sei dizer o nome dela. Está diferente porquê? Porque perdeu a essência? Não se chama The Having, traduziram em português. Traduziram. Okay, não é que esteja mal traduzido, mas não se chama The Having, em inglês. Pronto. Mas quem quiser ver, vai lá ver, e existe em português, e o livro está bom, e já li, está traduzido decentemente, vamos dizer assim, se calhar não na perfeição, mas o suficiente. O The Having é o sentimento natural de já ter. Lembras quando eu te disse? Lembras do que eu te disse no evento no Savoy que nós estávamos juntos e disse-te, Diniz, imagina que tu já tinhas o teu BMW. Tu ficaste a olhar para mim, tipo, este gajo passou-se. Imagina-te que ele já estava estacionado lá embaixo e como é que tu te sentias? Eu disse, é isso. The Having é isso. Já tenho. É o sentimento já tenho, é natural. Não é entusiasmo, já está, e já aceito. Eu fiz isto quando vocês conduzem carros e querem manifestar um carro, vocês podem treinar o sentimento de having, imaginando-se já que o volante que vocês estão a conduzir é aquele. No início parece que é um desejo, um entusiasmo. Houve um dia que eu sei que dei-me um clique, que eu estava a conduzir o meu carro, o outro, e de repente estava a conduzir este. Dei-me um clique.
Dá-me um clique, é como se estivesse no outro, fui de repente, tipo, já está. Yeah. E não senti entusiasmo, senti naturalidade. Naturalidade, exatamente. E só, já está. Percebes? E tu dizes, como é que isso acontece? Bem, tu ages como uma pessoa que é. E a maior parte das pessoas nem sabe o que isso é. E a pergunta é, como é que tu falas? Tu falas como uma pessoa que já tem isso? Tu falas, não é fingir, eu tenho. Não tens, tu ages como se tivesses. E há uma diferença entre fingir e ser. Tu não falas como se tivesses 1 milhão na conta bancária, porque provavelmente não tens agora, ou pelo menos disponível para usar, não é? Tu falas como alguém que sabe que o tem. Que é uma questão de tempo, mas sabe que o tem. Como é que essa pessoa fala? Ou então vou dar um exemplo do The Having, pode ser? Imaginem que alguém, vocês passam por isso, não é? Alguém quer ir ver uma casa e quer a minha casa de sonho. Pá, mas eu não vou ver a casa de sonho, eu não vou chatear o Diniz, a Cátia ou outra pessoa, porque não tenho dinheiro. Mas tu soubesses que dentro de 6 meses tu de certeza ias receber 2 milhões na tua conta bancária, mas era certeza, ou era uma herança ou algo, mas é de certeza, é inegável. Exato. Tu ias ver a casa? Isso é The Having. Yeah. É o ter, é o sentimento de ter. Como é que tu falavas? Às tantas um pouco arrogante, às tantas, algumas pessoas, e não tinhas o dinheiro na conta. Ias ver um carro para ver se compravas, e quando chegavas lá, tu não dizias, não sentias aquela pressão de quem não tem o dinheiro. Se eu entro aqui, eles vão dizer que eu tenho que comprar isso. Tu tens o dinheiro, tu compras o carro só porque entraste no stand. Não, tu estás a escolher, estás a ver. Não necessariamente de um ponto de vista arrogante, não concordo, mas algumas pessoas podem ficar. Mas tu vais para ver, para escolher. Entras numa loja para ver a roupa, não gostei. E não tenho que dizer a ninguém se eu tenho o dinheiro ou não. Tu sabes que tens, só que ainda não chegou. Isso é um sentimento de raiva, é o melhor exemplo que eu posso dar. Yeah. Yeah. É uma certeza invisível de alguém que está determinado que de uma forma ou de outra vai acontecer. E isso é o que diferencia muita gente. Muita mesmo. E a maior parte das pessoas não compreende este fenómeno. Yeah. Quer só desejar, mas nunca integra a personalidade e brinca com o sucesso e brinca com a personalidade e fala com os outros dos seus objetivos, brincando, sem levar seriedade. E os objetivos gostam de seriedade. Uhum. É tipo, não me levas a sério, vou-me embora. Okay? É uma parte, tu naturalmente não funciona assim, mas metaforicamente poderia dizer-lhe que é assim. Então, eu diria que há uma coisa aqui que acontece e chamo-lhe o ponto de sem retorno. No início tu podes dizer quem sou eu, mas depois agora tu dizes de onde é que eu opero. E eu chamo-lhe este princípio tu pensas no fim ou pensas a partir do fim. Parece a mesma coisa, mas não é. Pensar no fim vou quem me der e vou chegar a 1 milhão, que entusiasmante e espetacular ali. Mas tu pensas a partir do fim, que eu já tenho, estou dizendo 1 milhão, pode ser qualquer coisa, e até pode ser um melhor corpo, um melhor relacionamento, não tem que ser dinheiro, tá bem? Ou a casa, ou o que for. Estou a dar exemplos. Mas vamos pôr dinheiro. 1 milhão. Eu que já tenho 1 milhão, como é que eu me comporto? Como é que eu falo? Como é que eu me visto? Como é que eu fecho negócios? Com o que é que eu brinco, com quem é que eu não brinco? Com quem é que eu ando, com quem é que eu não ando? Uhum. E um conjunto de coisas. A partir do fim, se eu já sou, como é que eu opero? É isso que eu quero dizer. A maior parte das pessoas não pensa assim, nem foram ensinados a pensar assim. Neste caso, tu dizes que é funcionar a partir do fim, não é? A partir do fim. Muito bem. Isto é um ensinamento que o meu mentor usava muito. Neville Goddard, que escreveu livros desde 1910, 12, espetacular. Ele dizia mesmo operating from the end. Tipo, mesmo a partir do fim. Estou traduzindo macarronicamente, não é? Mas é verdade. Não é? Quando tu tens uma nova identidade, tu percebes que integraste a nova oportunidade, a nova identidade, quando tu dizes que tu não discutes possibilidades. Já foi. Eu só estou vendo com quem, mas já foi. Tu não pedes permissão, tu vais. E tu não vives em dualidade, tu vives em unidade. E tu já sentiste isso várias vezes. Uhum. E sabes quando estiveste em unidade e quando caíste na dualidade. Uhum. Faz toda a diferença nos resultados. Quer dizer, tu e a Cátia, vocês os dois. Não é? E eu costumo dizer, quem já ganhou consciência não discute se é possível. Yeah. Tipo, já está. Só discute como é que eu vou servir, como é que eu vou expandir, como é que eu vou sustentar isto. Não há mais nada. Então, aqui é que entra muitas coisas que é disciplina como identidade e eu sou como uma posição interna. E eu vou dizer isto, vou dizer mais duas ou três coisas e depois já me faz umas perguntas e começamos aqui um discurso. Mas isto é quase como se fosse uma aula em direto, está bem? Vale? Sim, Okay, sim, perfeitamente. Pergunta, acho que é importante. Leonardo, isso é tudo muito bonito. E como é que eu sei se estou vivendo então a minha nova identidade? Quando é que eu sei? É uma boa pergunta. Então, eu vou dizer, coloquei aqui algumas notas. Estás com menos emoção reativa.
Tu não reages, tu respondes. Okay? As tuas decisões são muito rápidas. Tu não pensas que é na palavra procrastinação, é tac e fazes, tac e fazes. Tens a ideia e fazes. Tu não dás tantas explicações, nem tantas desculpas. Não existe. Tipo, é para fazer. Existe muito mais silêncio interno. Não é sequer o que é que tu dizes. Dentro está arrumado. Não está uma guerra mental. Posso, não posso. Ambivalência, como eu chamo. Eu posso e não posso. Eu consigo e não consigo. Eu sinto que consigo e sinto que não consigo. E há outra que é ação sem drama. Ages sem drama. Pode haver obstáculos, pode haver situações. Next, avançamos. Próximo, até atingir o que tu queres. Como quem decide ir de Lisboa a Barcelona de carro. Se for um pneu, arranja o pneu, avança. For o outro, arranja e avança. Tu não desistes de ir a Barcelona porque furaram os 4 pneus. Tu arranjas uma solução porque tu queres ir lá. Ou tu és a pessoa que quando for um pneu voltas para trás. É porque é o que acontece com muitas pessoas. Eu vou, mas furou um pneu e voltei para trás. Isso é uma loucura. Estava tudo pago e perdi tudo. As pessoas não fazem isto, normalmente nas viagens, porque decidiram que iam lá. Os teus objetivos têm que ser iguais. Os teus sonhos, aquilo que tu decides. Por isso é que eu escrevi o livro, se tens um sonho, protege-o. Porquê é que as pessoas têm tanto medo em criar objetivos, Leonardo? Porque têm medo de fracassar? Na tua opinião? Eu vou dizer isto, mais do que o medo do fracasso, porque existe, ok? Ninguém quer fracassar. Para já porque o fracasso traz um conjunto de emoções que estão escritas até no livro do Pense e Fique Rico, de medo de ser criticado, que é uma das top emoções que nós temos. Fracassar vem com crítica e ninguém quer ser criticado. Quem elimina o medo da crítica, avançar não é se eu vou fracassar e vou fazer até que dê resultado, mas o medo de fracassar está associado diretamente ao medo da crítica. Okay? Porque ninguém quer ser criticado. Viste? Eu disse que não ia dar certo essa história de que tu ias ser consultor ou um mentor ou que te ias meter neste negócio. Eu disse que não ia dar certo. Ninguém quer ouvir isso. Isso não importa se eu fracassar. Vou dizer esta, Winston Churchill, não é? Sucesso é ir de fracasso em fracasso ou sensação de fracasso em sensação de fracasso, vou dizer assim, sem perder o entusiasmo. Porque eu não acredito que é fracasso e digo é sensação de fracasso em sensação de fracasso sem perder o entusiasmo. Não foi agora, tenho um cliente que tinha um negócio e o negócio não correu e ele desanimou. Eu disse, eu vou-te dar um mantra. Eu não sou aquilo que me acontece, eu sou o que eu decido ser independentemente do que me acontece. Ele disse, obrigado porque isso ajudou-me. Porque se tu és o que te acontece e tu és o que te dizem, qualquer circunstância vai estar sempre a qualquer um pega nos teus botões e domina o que tu és e se tu podes ou não podes. Então, quando a identidade muda, vou dizer este é um sinal de sabes que mudou, o esforço cai. Quando a identidade muda, o esforço cai. Se tu estás em esforço, não há problema. Continua até integrar. A identidade vem muito associada e se fosse mais fácil. E aceitas e é mais fácil. Okay? Não é ausência de medo, é a ausência de negociação com o medo. Que isto é importante. Não é se tu não tens medo, é paras de negociar com o medo. Posso? Tu achas que tu tens razão. Eu acho que isto é melhor ter medo. Tens razão. Esse argumento é muito... As pessoas que mais leem desenvolvimento pessoal são as que argumentam melhor em relação ao medo, porque têm muitos argumentos, estás a ver? E espiritualidade, eu acho que, sabes que eu ouvi isto uma vez, e usam contra, é como usar, muita gente ouvia isto, a astrologia, usam, Marte está contra mim, Mercúrio retrógrado e os outros retrógrados, e está tudo contra mim. Amigo, se fosse assim o mundo não andava, não é? Não é isso, e não estou dizendo que isso eventualmente não pudesse ou tenha alguma influência, mas garanto que não tem a que tu pensas que tem. E eu já disse isto a um astrólogo dos mais conhecidos e dos melhores em Portugal. E ele disse-me, Leonardo, a astrologia inclina, ela não determina. Tudo na vida. Tudo. Não é só aquilo. Tudo. Leram uma aura e disseram, inclina, não determina. Quem sabe de ti és mesmo tu, mais ninguém. Mas ela disse, ela conhece-me. Quem sabe de ti só podes ser tu. Até já com sentenças de profissionais. Sentenças. E vou dizer, aqui vai uma salvação para muita gente. A única pessoa que pode dizer eu sou eu. Eu não posso dizer eu sou para ti. Eu só posso dizer tu és. O único que pode dizer eu sou eu. Logo o domínio é meu. Mais ninguém. Para terminar, tu não vieste aqui para sobreviver, vieste para expressar o que és. Então o mundo não muda quando tu acreditas mais, o mundo muda quando tu te permites ser quem já és. Isso. E as pessoas, então quem é que eu já sou? Quem tu decides ser e sustentas essa identidade, não ondulas.
E isto aqui é o que nós chamamos de um mega artigo, que é o poder da decisão. Uma decisão firme. Eu sou que eu sou. Mantém-te a ser. Será? E o outro? E tenho uma situação que eu até contei, uma situação que tinha uma pessoa para resolver, não sei se vos contei isso. Algo para resolver, algo que devia estar resolvido há um ano, como Sim, talvez contaste, alguns têm. E contei-te. E a pessoa disse, bem, um mentor como tu, um mentor de sucesso, e que vai dar uma palestra do TEDx com estas situações para resolver, deixas muito a desejar. Eu acho que tu, é caso para dizer, tu não tens direito a ser isso, ou dizeres, ou enganares as pessoas com isso. Vamos a factos. Facto, tenho uma situação para resolver, quer dizer, tinha. Ok? Facto. Vamos resolver, tens razão, já passou muito tempo. Opinião, tu não és. Então, se eu aceitasse a opinião dele, então era caso para dizer. Quando eu resolver então este facto, já posso ser, e já podes. Se já resolveste, já podes. Disse, não, isso sempre pude. Facto, vamos resolver algo que de facto tínhamos que resolver. Okay? Para resolver, resolve. Opinião, eu. O meu mentor disse uma vez, eu não sou quem tu pensas que eu sou. Eu não sou quem a minha mulher pensa que eu sou, eu não sou quem os meus filhos pensam que eu sou, eu não sou quem os meus amigos pensam que eu sou, eu não sou quem os meus pais pensam que eu sou, eu não sou quem os meus clientes pensam que eu sou. Disse, uau, quem é? Estás perdido mesmo? Disse, não, ouve pai, eu sou quem eu penso que tu pensas que eu sou. Eu é que decido. Eu sou quem tu pensas? Não, eu sou quem eu penso que tu pensas que eu sou. Eu é que determino a percepção que eu tenho dos outros sobre mim. Exatamente. Eu sei se é uma loucura. Disse, não, loucura é viver sobre a percepção dos outros. E eles dizem que se podes ou não podes a cada momento. Tu é que decides. É. E este é o arrumar desta nossa casa. Portanto, temos aqui mais uma peça maravilhosa. Leonardo, estas peças, deixa-me dizer, estas peças, por mais que procuremos vídeos e peças soltas no YouTube, nunca podem ser produtivas, trabalhadas isoladamente. E isto não é por termos já feito a mentoria contigo, mas efetivamente todos nós precisamos de um mestre, precisamos de alguém na vida para... Eu não sou mestre. Chamaram-me chefe hoje, mas também não sou. O respectivo mestre na tua área. E... porque é como tudo na vida, nós queremos atingir ou queremos chegar a um certo patamar na nossa vida e precisamos do tal treinador. Esse treinador, tu podes te intitular como esse treinador. Sim, gosto disso. É como porque nós usamos a palavra coach, que não me intitulo como coach nem mentor, eu não gosto de intitular, mas os melhores jogadores do mundo têm bons treinadores ao lado para ajustar a pancada e limpar a pancada quando ela perde a essência. Eles nunca estão sozinhos, eles têm sempre um treinador. Ainda está para ser inventado o jogador que treina sozinho sem o seu treinador. Seja de que desporto for, ele tem um treinador, alguém que ajusta a pancada, ajusta a mentalidade, volta outra vez às bases. Tenho uma pessoa que voltou novamente à mentoria e ela disse, uau, o que eu mudei num mês novamente, onde é que eu andava? Não é porque eu acho que ela estava perdida, não estava, mas andava-se a perder numa forma de pensar no ambiente onde ela estava, perdendo a essência do que ela podia e conseguia fazer. Okay? Gosto dessa parte de treinar mentes, programar, reprogramar mentes, não guru, e não gosto das palavras mestre gurus, porque às vezes eles trazem a conotação de que eu ou alguém possa ser perfeito, e essa, apetece ser um palavrão, isso não existe. Nem um indiano tem assim, ou seja, quem for com barbinhas, mostrar o lado bonito da maçã é fácil mostrar. Mostrar o lado de trás que pode estar podre, ninguém o mostra, não é? Eu não tenho problema nenhum nisso, na mentoria sou completamente vulnerável, não porque eu acho, é porque eu não acho que a perfeição ajuda ninguém. E eu vou dizer isto publicamente, o Bob Proctor esteve errado quando me ensinou. Muito errado, numa parte. Como assim? Se ele tivesse vivo hoje, e já lhe disse espiritualmente, disse que tu estavas errado. Okay? Porquê? Porque depois dele morrer, os filhos acabaram por fazer um vídeo mais recentemente a explicar as dificuldades todas que ele passou, as incongruências que ele passou, incongruências de personalidade, de estar a ensinar, e também passou dificuldades financeiras ou de situações que foram difíceis em prol ou de cuidar dos filhos ou algo e tive que guardar ou começar de novo ou o que for, situações comuns a todos nós e a mim especificamente. E o que acontecia é que, como ele nunca contava isto, porque ele vivia de uma filosofia antiga e retrógrada dos tempos de 1940, 50, 60, 70, que se vivia muito isso, não se conta as nossas falhas, só se conta os nossos sucessos para ajudar as pessoas, ele vivia sobre, se eu falar das minhas falhas, é reforçá-las.
Mas o que acontece é que quando tu falas das tuas falhas sem identificares com elas, tu ajudas o outro a perceber que tu não és perfeito e que afinal ele também está a passar por isto e que ele também consegue. A única coisa que ele dizia é: se eu posso, vocês podem, acreditem. Pois, mas com base em... E quando eu ouvi todas as coisas, disse: bem, eu identifico-me com tantas. Yeah. E eu às vezes tinha medo de lhe fazer perguntas porque eu achava que eu era uma peça quebrada. Porque eu achava que eu era... fogo, se calhar sou um falhado, estar a pensar desta forma, nunca vou chegar aos pés dele, nem sequer de perto. Quem é que eu estou a tentar iludir, percebes? Então foi essa, eu diria, estavas errado. Estavas redondamente nessa parte, porque perdeste tanta gente que eu sei que ele perdeu, a conta de ele não se vulnerabilizar. Completamente. Não. Isso está um pouco associado à cultura judaica ou cristã, de chegar lá sem o processo, sem o sofrimento, sem se expor, sem se tornar vulnerável, como tu dizes bem. Ninguém consegue lá chegar. Yeah. De um lado ao outro, o outro lado do pêndulo, se não bater no outro lado. Ninguém consegue chegar. E isso está muito associado a toda a nossa cultura, que parece de uma hora para a outra, aos 33 anos, Jesus tornou-se o ídolo e nunca falhou na vida. E nunca ninguém conseguiu explicar que, efetivamente, para conseguirmos atingir essa iluminação, precisas de ir ao outro lado, encontrar o outro lado. E ser vulnerável. Não consigo fundamentar, nem a conversa para agora, mas era bom se conseguíssemos encontrar um pouco a história de Jesus entre os 12, 15 aos 33. E aí sim entendíamos que o processo... Seria uma história sendo exatamente como foi contada, ok? Eu sou muito pragmático nisto. É verdade isso? Não. Tu não sabes se é verdade. É exatamente como te contaram. Tu só sabes é que a história tem 2000 anos e que nós precisamos de acreditar em algo, e eu acredito que a história está com um alinhamento que parece-me bem, mas é só isso. Okay? É só isso. Agora, há várias partes da história que se calhar poderiam estar lá e foram ocultadas para dar a sensação de perfeição, quando no fundo a imperfeição levaria-nos a nos percebermos que nós, nas nossas falhas normais, é um processo perfeitamente normal para atingirmos o que nós queremos. É normal. Tem que ser perfeito. Eu não posso ter pensamentos negativos para ter sucesso. Podes. Não podem ser dominantes, mas podem vir. Bater a porta a pensamentos que não são devidos, vêm a todos. Não existe ninguém. Mas Dalai Lama, caraças, senta-lhe aqui à frente e eu digo-te exatamente. Só se ele não se quiser fazer o jogo da perfeição. Isso não existe. E eu não estou criticando ninguém, estou dizendo é que não existe perfeição. Não a procurem em ninguém. Ela não existe. Bebam o sumo o máximo. Eu digo, vocês não idolatrem, muito menos a mim. Eu não sou perfeito, nem nunca vou ser perfeito, e não procura. Existe perfeição em mim que eu tenho de procurá-la. Agora, existe imperfeição nas minhas ações? Existe, igual que na todos os outros. Eu acho que o bonito disto é como é que tu dás a volta. Que ferramentas tens, como é que tu vais lá, sabendo que não tens de ser perfeito e mesmo assim chegas lá. E no dia de hoje, qual é a tua, consegues identificar qual é a tua maior imperfeição? Onde é que tu persistes em voltar atrás no teu paradigma? Olha, vou dizer uma de ontem, tá bem? Vou dizer uma de ontem. Impulsividade. Olha, lembrei-me de ti. Impulsividade, não é? O Leonardo que saiu do carro ontem a confrontar outra pessoa com outro carro, esse Leonardo já não saía de dentro de mim há 30 anos. Pois. Mas o outro só parecia um código secreto. Tic, 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 tic. E Leonardo saiu do carro. Disse, minha mulher ficou escandalizada. Não aconteceu nenhum confronto físico, apesar de eu ter sido físico e fechar a porta do homem para ele ir embora, ele abrir e eu fechei a porta, vai-te embora. Foi bem injusto o que ele disse, não tinha razão nenhuma, foi bem injusto, e eu expliquei-lhe e ele ofendeu-me, e aquilo foi assim, ofendeu-me. Eu permiti que as palavras me ferissem, não é? Porque ele não ofendeu ninguém. Exato. Não é? E se perguntares algum paradigma meu antigo, que eu até fiquei, disse, estás aqui, impulsividade, que fui transformada num impulso criativo, e estás mansinho. Eu disse, não amigo, tenho isto minimamente disciplinado e controlado, porque eu sei que se eu alimentar esse lado, rebenta a loja. Se calhar muitos outros, há uns que não têm esse traço, o meu lado traz, porque o meu pai sempre foi assim, o meu avô era assim, os meus tios eram assim, é tudo um bando de malucos impulsivos, que vai, mata, esfola e se for preciso rebenta-se todo mundo. Pronto, foi aprendido ambientalmente, eles não são só isso, mas também a vida ensinou, ou tinham que ser assim no país que estavam, naquele caso, Venezuela, sim. Porque as circunstâncias os fracos levavam no focinho, percebes? Claro que sim. Então era preciso ser fortes. Agora traz o paradigma e preciso, não, eu não vivo nesse país, mas aprendi ambientalmente isso. Então não posso ignorar, isso já não és isso. Neuronalmente está lá. Sim. E se alguém tic, 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 toca,
Ontem tomei uma decisão e disse, não, eu agora já percebi isto de outra forma. Resolveste tudo? Não, mas resolvi mais 25% ou 50%. Pois. Garantes que resolveste tudo? Isso é ilusão. Claro. É uma. Muito bem, fantástico. Tens alguma questão que queiras colocar? Não, só absorver. Só absorver. Muito bem, Leonardo, para hoje foi muito bom, está excelente. Terminamos aqui este capítulo. Contamos com outras peças, outras rúbricas. Vamos introduzir aqui inclusive outros convidados para debatermos também aqui algumas questões importantes, porque isto foi assim mais um modelo de formação de peças formativas que pode-se ouvir e repetir e praticar. É preciso praticar. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado eu pela oportunidade. E até já. Very good. Fantástico.